Pessoal, quem viu ontem a entrevista de Valdemar da Costa Neto para a CNN ficou abismado com as revelações, né? As falas de Valdemar geram desgastes e reclamações em pré-campanha de Flávio. Pessoal, né? Quem assistiu ontem a entrevista, eu vou deixar aqui para vocês acompanhar também. Quem não viu, né? Mas o senador Flávio Bolsonaro reclamou depois dessa entrevista para o presidente Valdemar da Costa Neto das consequências dessas entrevistas, né? Já que as declarações de Valdemar têm criado vários desgastes desnecessários da campanha, que tenta reagir aos prejuízos causados, né, lá pelo áudio de Daniel Vorcaro e Flávio Bolsonaro. E Flávio pediu para Valdemar que reduza a quantidade de entrevistas, evitando as declarações que possam gerar ruído político ou alimentar as crises internas. E esse incômodo não se restringe somente a Flávio. As lideranças do PL também têm manifestado preocupações com falas recentes de Valdemar. Se fosse a oposição dando essa versão, o senhor acreditaria nessas explicações do Flávio Bolsonaro? Lógico. Acreditaria? Lógico que acreditaria. Lógico, o Vorcaro não tinha problema nenhum quando ele pediu dinheiro para o Vorcaro. Mas é que ele foi lá visitar depois, já sabia, né? Foi visitar depois para ver se conseguia o restante do dinheiro, para ver se conseguia... Mas já sabendo que ele era um criminoso investigado, né? Que era investigado, mas não foi... calma, estava sendo investigado, não tinha nada... Não foi condenado a nada, está sendo investigado. Nós não temos dúvida que ele passou dos limites e foi uma barbaridade o que o Vorcaro fez no país, mas isso é normal. O que o Flávio fez é natural, é a coisa mais normal do mundo. Qual parte? Visitar o Vorcaro? Visitar o Vorcaro também, porque o Vorcaro tinha ajudado ele e ele queria terminar a relação com o Vorcaro. Olha, vai me pagar? Você vai pagar o restante? Dá para pagar o restante ou não dá? Mas mesmo sabendo que o Vorcaro era enrolado. Sim, fazer o quê? Enrolado, mas fazer o quê? Investigado preso, né? Tornozeleira, né, presidente? Em casa, tornozeleira eletrônica, prisão domiciliar. Mas peraí, o senhor está dando uma informação nova pra gente. Ele está dizendo que o Flávio Bolsonaro foi lá tentar saber se dava para pagar o restante. Isso. É isso? Eu penso que sim. Eu não conversei esse assunto com o Flávio. Não, o senhor não depois. Conversou com ele? Não. Da visita, não. Da visita, não. Só quando estourou o problema que nós nos reunimos para ver o que ele ia responder. Então, e nessa ocasião ele falou que foi tentar saber o quanto mais dava para pagar, é isso? Não tocou nesse assunto, eu só soube depois. E aqui, pessoal, você vê a cara de pau, o cinismo desse povo para mentir, né? Viu ali que não pegou bem o que ele falou, tentou desconversar de todas as formas. E toda essa controvérsia, toda essa mentira, inclusive a fala do Valdemar da Costa Neto, tudo isso girou para uma decisão de Alexandre de Moraes. Pessoal, bomba. Moraes pede que PGR opine sobre incluir Jair e Flávio Bolsonaro em ação contra Eduardo. E com isso eu vou deixar um vídeo bem interessante para vocês aqui da Andréa Sadi. Apresentou uma notícia de fato para que a Polícia Federal apure o que o Valdemar Costa Neto disse aqui ontem numa entrevista ao Estúdio I. O vice-líder do governo, o deputado Lindbergh Farias, foi quem fez esse pedido. E aí, só para a gente lembrar o que aconteceu ontem, o Valdemar, aqui na entrevista, ele foi perguntado por que o Flávio Bolsonaro foi à casa do Vorcaro quando o Vorcaro já estava preso em prisão domiciliar de tornozeleira eletrônica. E aí o Valdemar disse que ele foi lá cobrar o resto do dinheiro que seria destinado para o filme que conta a história do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí eu fui apurar com as minhas fontes para saber se ia ter andamento essa notícia, esse pedido do Lindbergh Farias. O que me disseram é que sim, a polícia deve apurar essa suspeita de cobrança na casa do Vorcaro por Flávio Bolsonaro, que são coisas para a gente organizar. Então, na semana passada eu contei, já tinha comentado que a Polícia Federal estava tentando entender como que o Eduardo Bolsonaro é financiado nos Estados Unidos e que poderia ter eles estavam fazendo uma apuração para entender se esse dinheiro do Vorcaro poderia ter financiado a estadia do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Isso é uma coisa. Isso aqui é um fato novo que o Valdemar disse, que o dinheiro do filme
que estava faltando, o Flávio foi lá cobrar do Vorcaro preso. Porque o Flávio Bolsonaro, na semana passada, disse que foi lá Encerrar a relação. encerrar a relação. E aí o Valdemar disse isso. Aí essa entrevista do Valdemar teve muita repercussão no meio político ontem, nas redes sociais e tal. Hoje, nas redes sociais, o Valdemar Costa Neto publicou um vídeo reconhecendo que a resposta dele sobre o encontro entre o Flávio e o Vorcaro, na verdade, reconheceram não. O que ele disse, ele apresentou uma nova justificativa para o que ele disse. Ele disse que, na visão dele, ficou confusa e que os cortes nas redes sociais teriam tirado a fala de contexto. Mas, para a gente lembrar, a gente perguntou aqui de forma muito clara, às vezes, o que aconteceu... Mais de uma vez. Mais de uma vez o que aconteceu nessa visita do Flávio ao Vorcaro, tá? E aí ele disse que nessa entrevista aqui no Estúdio I, ele reafirmou que nunca conversou com o Flávio Bolsonaro sobre esse assunto. Isso é importante, porque eu perguntei ontem para ele na entrevista como ele soube das relações do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro. Ele disse que soube pela imprensa. Então, isso que o Valdemar está dizendo hoje no vídeo, ele disse aqui ontem também. E outra vez que ele veio, a gente até comentou, né, Otávio, que ele uma vez foi procurado por um parlamentar para saber se ele, Valdemar, queria ir a um jantar, um encontro com o Vorcaro, que ele disse que ele não queria mais conhecer ninguém. Então, por isso que ele não conhecia o Vorcaro, mas ele estava dizendo que outras pessoas ali na política tinham relações com o Vorcaro. Aí eu perguntei ontem se essas pessoas, entre elas, seria Flávio Bolsonaro. Ele disse que não, que ele não tinha essa informação. Ele soube pela imprensa e também soube pela imprensa da visita do Flávio Bolsonaro ao Vorcaro. E por que tudo isso é muito importante? Porque o Flávio Bolsonaro, quando o Jair Bolsonaro escolhe o Flávio Bolsonaro como candidato, eu lembro de perguntar muito isso para a pré-campanha do Flávio Bolsonaro sobre relacionamentos dele com o Vorcaro. Todo mundo me dizia que não tinha contato. Então, assim, ou eles foram surpreendidos ou eles estavam contando com que esse fato jamais viesse a público. Só tem essas duas. Sim. Não tem mais nenhuma alternativa. Então, assim, eles não sabiam? Ou o Flávio não contou? Ou eles estavam contando com... Não dá para entender, Otávio, exatamente. E ficamos por aqui. Se você gostou, deixa o like e se inscreve. E a gente volta com mais atualizações em breve.